coisa mais bonitinha que me mandaram aqui. Vocês são irmãs, não? Somos. Gêmeas? Que coisa mais bonitinha, olha. Só reconheço que uma tem tá com aparelho e outra tá sem aparelho. Como é que você chama? Gisele. E você? Gislaine. Gisele e Gislaine. É bom porque o nome é bem diferente, facilita para identificar. Gislaine, 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 Gislaine. Que bonitinho. Vocês são da onde? Santa Catarina. São de Santa Catarina? Da onde em Santa Catarina? Florianópolis mesmo? Floripa? Não, pertinho. 2 horas de Florianópolis. É, na cidade é Tubarão. É Tubarão? É. Aqui não, aqui tem Tubarão, mas a cidade não... É. O que vocês fazem? Que idade vocês têm? 17. 17. 34, então, as duas juntas, né? E o que estão fazendo? Estão estudando? Também. Também. Quer dizer, não estão estudando, porque também... Além de estudar, o que vocês fazem? Trabalham em quê? Modelo. Você também é modelo. Também. E uma vai no lugar da outra. Faz o teste, passou, vai uma no lugar da outra. É, às vezes dá. Ela faz teste, eu pego também. Agora, por que você está de aparelho e você está sem aparelho? Mas tá na bolsa. Gislaine, dá um beijinho aqui. E Gisele. Pronto, o dia que você não vier eu dou 4 beijos nela, fica igual, a mesma coisa. Olha que bonitinho, tem um enigma enviado por Andream. Jô, sabe o que a xícara falou pro café? Entra, moreno quente. Como é que o senhor me manda uma coisa dessa? Não é possível, isso realmente... Enfim. Vamos falar de um assunto sério agora. Ele desenvolveu uma cirurgia para corrigir uma deformidade no pênis. Vocês estão rindo porque não é no de vocês. Eu vou começar com o doutor Paulo Egídio, que é urologista do Hospital das Clínicas. Por favor. Doutor Paulo Egídio de quê? Como é seu sobrenome? Egídio. Egídio. Paulo Henrique Egídio. Paulo Henrique Egídio. É. Você faz muitas cirurgias, quer dizer, você se especializou na doença de Peyronie. Uhum. Explica exatamente o que é a doença de Peyronie. A doença de Peyronie é uma doença muito antiga. 257 anos atrás ela foi descrita por um francês e acabou ganhando seu epônimo, que é o Peyronie. François Gigot de la Peyronie. Ele era médico, Peyronie? Era. E isso, você falou quantos anos? 257 anos atrás. Que dá o quê? 257, meu calculador 1743. 1743. Quase. Tá bem, né? Eu estou no século XX. Você pulou só 100 anos, mas ficou legal. Como é que ele descobriu, quer dizer, a doença já devia existir antes? Já devia. Já tem relato desde 1563. E como é que ele se interessou, o Peyronie se interessou pela doença de Peyronie? E por que se interessou? Na realidade, essa é uma doença que, para o homem, é uma doença que psicologicamente abala muito. Você imagina um homem que tem a ereção normal, tem o apetite sexual, o libido normal, e não pode eventualmente ter uma relação sexual porque a curvatura impede a penetração. Quer dizer, uma doença que para o homem, é uma coisa extremamente, psicologicamente, muito ruim. Mas isso quer dizer que o pênis fica em formato de como se fosse um gancho, é isso? Jô, na realidade, o que dá o formato do pênis, é uma estrutura, o que envolve aqueles canais de sangue que dá a ereção, que chama túnica albugínea. Túnica albugínea. Fala baixo, porque se ele ouvir isso, nunca mais ele quer saber de nada. Túnica albugínea. Isso é que conduz então, na realidade, esse é o envoltório. É o envoltório. Sem túnica? Sem túnica, não há ereção. Extravasaria todo o sangue, por exemplo. Um exemplo.
Então, essa túnica, ela dá o design, vamos dizer, do pênis. Então, se você tem uma inflamação nessa túnica, alguma cicatriz nessa túnica, que impeça dela esticar, que ela, obviamente, quando entramos em ereção, nós temos ganho em tamanho e diâmetro. Graças a Deus. Então, em função dessa capacidade da túnica ser elástica, você desenvolve a ereção simétrica reta. Se você tem um comprometimento da túnica, em algum dos lados, por uma cicatriz que é a doença de Peyronie, o pênis, desse lado ele não estica, o lado normal estica e esse lado não estica. Então você pode ter diferentes conformações de curvatura. Curvatura para cima é o mais frequente, pode ter para baixo, para o lado. A forma pior, eu diria que é a curvatura para baixo ou para o lado. Para o lado? É, lateral. Mas para o lado dá para se ajeitar um pouco, não dá? Aí depende do tamanho da curvatura. Tudo isso vai depender do tamanho da curvatura. Isso é porque a túnica rompeu. Em algum momento ela sofreu um trauma. E a partir desse trauma, a principal hipótese que desencadeia a doença é a hipótese traumática. Quer dizer existem outras, inúmeras hipóteses. Mas não é congênita, então? Existe a forma congênita, chamado pênis curvo congênito. Mas pode acontecer durante a relação sexual, por exemplo? Durante a relação, por exemplo, esse envoltório, durante uma relação, se você tiver um trauma peniano muito intenso, você pode romper esse envoltório e extravasar o sangue. Isso é uma fratura peniana. Isso é uma urgência para resolver. O pinto quebra? Veja bem. Não tem osso? Não tem osso, mas na linguagem médica a gente chama de fratura. Quer dizer que hoje em dia, por cima da túnica, você usa uma camisinha. É um contrassenso, né? Mas se você está no meio do ato sexual e, de repente, você falou por uma agressão maior ao pênis, como é que se diz? Um esforço, alguma coisa. Esforço, por exemplo, existem condições que favorecem posições. Bom, e se na hora que rompe, imediatamente ele entorta? Quer dizer, tá ali, opa! Não, aí é um caso de fratura peniana que extravasa o sangue. Aí é um caso de urgência. Na realidade, o Peyronie não é isso, Jô. Não, eu sei. Mas esses casos de urgência, já que nós estamos abordando o assunto, claro que a gente vai rir, vai morrer de rir, mas o assunto é sério. O assunto é muito sério. Sobretudo quando a pessoa sofre do problema. Então, por exemplo, se acontece essa ruptura, né, como é que você chamou? De fratura. Se acontece essa fratura durante o ato sexual, primeiro, deve doer, que é uma coisa horrorosa. Classicamente, o doente houve um estalo, né? Tipo que rompeu a túnica mesmo. Rompeu. Né? Houve, mas não sente? Sente também, mas as duas coisas juntas, né, Jô? Isso é quando força, vamos dizer, né? Quando força, na realidade, ocorre mais quando a parceira está na posição ativa na relação sexual. Quando, vamos supor, o pênis, por uma amplitude de movimento maior, o pênis sai da vagina e o peso dela recai sobre o pênis. Então, aí que você tem um trauma mais severo. Agora, quando a parceira está em cima, por exemplo, naquela posição chamada de carro alegórico, que ela vai sentada, só assim, né? Carro alegórico. Aí aconteceu, ele tem que sair correndo, tem jeito? Tem. Porque esses problemas todos do pênis, o importante é dizer que tem jeito, né? Claro. Então, quer dizer, ele sai dali, vai para o hospital. Ele tem que ir para um pronto-socorro. Nessa condição, e no local que rompeu, é feita uma sutura, fecha novamente, e no geral o paciente recupera bem. E qualquer pessoa faz essa cirurgia num pronto-socorro? Não, tem que ser um urologista, Jô. Tem que ser um urologista. E tem um tempo para fazer isso, Paulo? Porque você chega no pronto-socorro, é difícil ter um urologista de plantão, não é? Não, aí eles contactam sempre um urologista. E dá tempo? Dá tempo, não é? E enquanto isso, você toma uma anestesia, deve ficar doendo, né? Sim, mas tudo isso é bem contornável. Agora, a doença de Peyronie... A pessoa nem percebe na hora, né? Quando machuca no Peyronie? Na doença de Peyronie, não. São microtraumas. E que, na pessoa que é predisposta a formar cicatrizes, esse microtrauma na túnica pode levar a uma cicatriz. Não são todos nós que eventualmente tenhamos algum trauma que vai desenvolver a cicatriz. Vamos mostrar a gente tem umas figuras aqui, vamos mostrar que eu acho que fica mais claro. Bem,
Tem Esse uma aqui é um ponteira, tem uma Perroni. ponteira laser, Jô? Tem uma ponteira laser aqui, tá aqui. Ah, deixa eu ver. Tem a ponteira, o laser é que tá né? faltando, peraí. Não, tem sim. Ele não tá querendo... pronto, tá aqui, ó. Tá aqui. Tá. Tá aqui. Tá aqui. Então, Esse é o meu, esse é o seu. Criança brincando. Terrível. Criança quando brinca. Bom. Então, a túnica é esse envoltório branco no pênis, que quando ele enche de sangue, essa túnica estica e tem uma ereção simétrica. E esse do meio? Quando forma ali a cicatriz, quando forma a cicatriz... Antes de ir pro outro, aqui no meio, esse risco no meio. É um septo. No meio divide os dois corpos cavernosos. Não tem nada a ver com a túnica? Não. Está entre a túnica dividindo os dois corpos cavernosos. E nesse lado vocês observam que ocorreu a cicatriz e o pênis do outro lado, ele estica normalmente e desse lado ele não estica. É quase que, olhando assim, parece uma hérnia dentro do pênis, mas não tem nada a ver, né? Não. É um problema realmente de esticar mesmo, um déficit de elasticidade nesse Aí local. qual é a cirurgia que se faz? Bom, aqui esse pênis pode estar tanto para a esquerda como para baixo, para cima, sim, para a direita, né? Sim. E vai se agravando com o tempo, é isso? Sim. No geral, o que é importante nessa doença, no geral, no início da manifestação, o doente tem dor durante a ereção. Essa doença, que a gente chama de autolimitada, após um ano e meio do seu início de seu aparecimento, ela tende a estabilizar. Essa cicatriz, ela se torna madura, ou seja, ela não piora. Portanto, atinge a curvatura máxima nessa situação. Vamos ver, tem mais uma foto? Posso fazer? Bom, aqui, exemplificando, esse é um corte, como se tivesse, feito um corte no pênis e corte lateral. Aqui é o envoltório, aquela túnica que eu falei para vocês. Olha aí. Quando rompe totalmente, é o que a gente chama de fratura. Quando ocorre, machuca e ocorre a fibrose, ele curva devido chama doença de Peyronie. Mas esse aí é um corte, transversal. De fratura ou de doença de Peyronie? Não, é um corte para ilustrar, né? Um corte anatômico, tanto ilustra uma coisa quanto a outra. Exato. E aí qual é a cirurgia que se faz aí, Paulo? Poderia voltar o outro, por Claro gentileza? que pode. Bom, tá aí, ó. Nesse caso, Jô, a cirurgia que, no geral, classicamente se faz, para compensar essa curvatura, você diminui esse lado, para deixar do tamanho do curso. Então, mas aí fica menor, o pênis fica menor, o paciente não reclama. Essa é a cirurgia tradicional que se faz. Então, todo pênis curvo, ele tem uma face curta e uma longa. Então, esse é um princípio de correção, diminuir o lado longo para deixar do tamanho do curto. O doente, ele tem uma perda, só pela curvatura, ele tem uma perda de tamanho. Com essa cirurgia, quanto maior a curvatura, maior vai ser a perda, Jô. Bom, claro. Isso é matemática. Vou falar muito em matemática aqui, porque essa técnica que eu desenvolvi é uma técnica que se embasa... Você que desenvolveu essa técnica? Não, essa não. Essa nova? Estou falando tradicional, vou entrar com a técnica nova. Então essa é tradicional, diminuir o lado longo. E aí diminui também o tamanho do pênis. Tem uma perda adicional. Além da perda pela própria doença, uma perda adicional. Obviamente, se a curvatura não for grande, a perda vai ser pequena, e se o doente tiver uma haste peniana boa, um tamanho peniano bom... Haste peniana, eu gostei dessa expressão. Né? Haste peniana. Se for grande, ele não está nem aí. Não, eu posso conversar com uma parte.